Bem, vamos então dar início ao primeiro painel, um painel sobre cibersegurança, pelo que acabamos de ouvir, e claramente uma área crítica hoje em dia, quer na digitalização das infraestruturas críticas, quer no processo de transformação e transição digital que temos de assistir. Vamos ouvir várias perspectivas, várias dimensões do problema, com 3 convidados com essas experiências, quer profissionais, quer pessoais, bastante diversificadas. Eu chamo ao palco o António Cardoso, o Oscote, que será o moderador do painel, o Paulo Plácido da NOS, o Sérgio Duarte da Capgemini e o João Manes da ANA Aeroportos. Muito obrigado e bom painel. Bom dia a todos os presentes, convidados e visitantes. Desde já o nosso agradecimento em nome do Oscote e da Microseguro ao nosso painel de oradores, ao João Andes da Aeroportos, ao Paulo Plácido da NOS e ao Sérgio Duarte da Cap. Este tema é um tema que por si só encerra um conjunto de imensuráveis questões sobre algo que a maioria do cidadão comum desconhece. Ou pelo menos não pensa que tenha a dimensão que ele aporta para este tema. E por isso tentar debatê-lo em 40 minutos é um desafio bastante interessante e à altura de uma tarefa no sentido de que talvez não consigamos cumprir todo o painel de questões que aqui teríamos para debater. Contudo, acreditando que os ataques cibernéticos e as ameaças seja uma luta contínua e um grande desafio para as empresas, que eles podem ser evitados conhecendo-se os vários tipos de protocolos, explorações, ferramentas e recursos usados pelos cibercriminosos. E é com base na capacitação digital das organizações que o futuro é desenvolvido e fomentado a economia e a sociedade. Então a primeira questão que eu gostaria que tivéssemos aqui a lançar este debate era que, sendo assim, como é que as vossas organizações se têm adaptado e o que é que têm desenvolvido para poderem defenderem-se destas ameaças? Deixo a palavra a qualquer um dos que queira iniciar. Da esquerda para a direita. Bom dia a todos. Queria dar aqui os primeiros segundos como uma forma de agradecimento à organização e a todos os convidados e apresentar-vos em pouquíssimos segundos a Capgemini, que é uma consultora tecnológica que está presente em mais de 50 países e cá em Portugal ultrapassamos já a fasquia dos 4.000 colaboradores. Indo direto à questão que o António colocou, de facto estas preocupações a nível de segurança, sejam ou não em infraestruturas críticas, porque o grau de criticidade pode vir e pode ter várias origens, depende da forma como o classificamos, mas se há coisa que reúne consenso entre os principais analistas é que as ameaças, hoje em dia, vivemos no meio delas. Portanto, é impossível dizer que alguém tem um ambiente efetivamente seguro. Pode ter mais controlado, pode ter menos controlado, mas tentando responder à questão que o António colocou e partilhando aqui convosco a experiência que a Capgemini tem neste tipo de serviço, eu diria que tudo pode, ou eventualmente deve, começar por uma análise e por uma definição de o que é que importa ser protegido. E protegido no limite é tudo aquilo que tenha valor para uma determinada organização. Seja ela no âmbito das infraestruturas críticas, tema principal que nos traz aqui, como eventualmente algum tipo de assets que outra organização nos possa atribuir um determinado valor.
Aquilo que nós temos assistido em bastantes clientes com os quais temos contacto nestas matérias é que ainda assim a tendência tem vindo a ser, enfim, positiva, no sentido de melhorar, mas ainda existem determinadas iniciativas isoladas, desgarradas, ad hoc, dentro das organizações. Dar-vos aqui um exemplo que tipicamente analisam-se determinados riscos numa organização, num sistema, numa infraestrutura, num conjunto delas, e classificam-se essencialmente em 4 categorias. Portanto, determinadas medidas que cabem à organização, são medidas organizacionais, há outras medidas que são a nível das pessoas, que é um vetor aqui extremamente importante, e depois temos mais 2, que ou que são medidas de caráter mais de segurança física e outras que naturalmente recaem diretamente no âmbito da cibersegurança, que são medidas mais tecnológicas. Ainda se assiste em determinadas organizações a alguma falta de colaboração entre estas áreas. Porque, na verdade, se nós olharmos para uma organização, não desde dentro, porque muitas vezes a nossa perspectiva até pode estar comprometida de alguma maneira, não é? Vemos aquilo todos os dias, nem não percebemos muito bem quais é que são efetivamente os riscos que corremos. Mas se olharmos para a nossa organização com os olhos de alguém como nos vê desde fora, sem querer entrar aqui em detalhes extremamente técnicos, mas tentarmos aqui mapear aquilo que se chama a nossa superfície de ataque, ou seja, assets nossos, conotados com o nosso brand, com a nossa marca, mas que estão fruto da digitalização, que é non-stoppable, não é? Mas que estão visíveis para a internet, sejam portais de clientes, sejam qualquer outro tipo de assets, que forçosamente para desempenhar as suas funções tenham que estar visíveis na internet. Se os olharmos do ponto de vista de um possível ator malicioso, qualquer device, vamos dizer assim, pode ser uma porta de entrada para a organização. Desengane-se quem pensa que aquilo que nós protegemos são efetivamente os ativos críticos, como é o meu servidor principal de produção. Mas já demonstra aqui os exemplos recentes que quem quer entrar numa organização entra a partir da primeira porta de entrada que encontra. Eventualmente uma janela, uma porta entreaberta, pode ser uma câmara de CCTV. Nunca se pensou, e muitas vezes, se calhar, em reuniões de top management, nem nunca se pensou que aquele device, uma coisa que simplesmente serve para captar imagens, simplesmente é redutor, porque hoje em dia já faz bastante coisas. Mas nunca ninguém teve aquela principal preocupação, toda a gente se preocupou foi com o portal de clientes. Mas, na verdade, quem vê essa organização desde fora é uma faranchazinha numa porta. E é o suficiente para ter um caminho de entrada e depois, dentro da organização, existem N técnicas hoje em dia de ataques. Mas há fragilidades que têm que ser asseguradas e muitas vezes eu diria que o importante é ver as organizações, mas do ponto de vista e pelos olhos de quem as vê desde fora. E não me quero alongar muito mais, porque temos 40 minutos e aqui mais 2 colegas para Bem, obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Estão a ouvir bem? Gostava de agradecer, em primeiro lugar, ao Scott, do professor Bacelar Gouveia, o convite para estar aqui presente hoje. Para mim é um regresso a casa. Eu tive a oportunidade de estar na fundação do OSCOT há muitos anos atrás, com o professor José Manuel Andes, o primo avô, e participei na organização de uma famosa conferência que também com a ajuda do professor Bacelar Gouveia organizámos na Nova, onde trouxemos o Baltasar Garzón, que estava na altura a lançar o seu livro, O Mundo Sem Medo, se não me engano. Portanto, diria que pode ser uma leitura para voltarmos a fazer, professor, o livro do Baltasar Garzón. Já na altura lidava com uma série de questões que agora ressurgiram de alguma forma com o aumento do grau de ameaça por toda a Europa e também em Portugal. Pode ser muito interessante voltarmos a pensar um pouco sobre isso, e regressei também pela mão do professor Bacelar Gouveia ao OSCOT no ano passado, que agradeço o convite e, portanto, sou orgulhosamente membro do OSCOT. E eu estou aqui pela Neuroportos, naturalmente, mas também na qualidade de membro humilde do Observatório. Eu vou sair aqui um bocadinho off-script, porque eu não posso deixar também de fazer um follow-up àquilo que foi a fantástica apresentação do professor. Eu acho que é importante também partilhar convosco duas notas também para acrescentar aqui algum valor. Naturalmente, quando tudo é crítico, nada é crítico. Portanto, quando o Sérgio falava da importância de identificarmos o que é que tem valor na nossa organização, facilmente falamos com todos os departamentos e todos os departamentos acham que têm todos muito valor. E a sua informação tem toda muito valor.
E, portanto, isso é um trabalho que tem que ser feito bottom-up a nível de levantamento de informação, mas depois a decisão sobre o que é que tem realmente valor para ter que ser protegido, com medidas técnicas e organizativas, que muitas vezes têm custos extremamente elevados, tem que começar por percebermos, por exemplo, quais são as nossas joias da coroa, o conceito de crown jewels. O que é que não pode ser partido a todo o custo. Senão a organização, por simplesmente, pode deixar de existir. E temos casos já este ano de organizações que deixaram de existir de um dia para o outro. Quando deixaram de existir, deixaram de ter serviços, deixaram de ter informação, deixaram de ter dados, deixaram de pagar salários, deixaram de saber quem são os seus clientes, quais são as suas moradas, quais são as suas obrigações, os seus deveres, que faturação têm e faturação é que tiveram. Agora imaginem cada um de vós nas vossas organizações a ter que viver com um drama desta natureza. E, portanto, qualquer organização tem que pensar nestas questões, não só se quer sobreviver, mas também se quer estar dentro de um ecossistema que trabalha com entidades que foram designadas como infraestruturas críticas. E, portanto, nós vivemos, e como diz o professor Bacelar Gouveia, vivemos agora numa conjuntura em que, face às ameaças, a União Europeia optou por uma hiperregulação. E, portanto, temos regulação para tudo neste momento na área da segurança das redes e dos sistemas de informação, e overlaps não faltam. Portanto, quando o professor falava há pouco em pontos que eu achei extremamente relevantes sobre a importância de avaliar o custo da aplicação de uma determinada lei e os seus impactos na atividade económica, se ela é útil, se não é, se é burocrática, se não é, se é eficaz, se não é. Eu diria que este é um exercício que seria muito interessante ser feito também ao nível dos Estados, que são quem depois tem que pagar a fatura, e as suas economias têm que pagar essa fatura. Essa fatura não é paga em Bruxelas, é paga aqui, dos nossos impostos, é paga nos custos que temos com os nossos produtos que tendemos a adquirir e os serviços que tendemos a usufruir. E portanto, seria um exercício muito interessante ao identificarmos o overlap regulatório. E no que diz respeito às infraestruturas críticas em geral, existe aqui um tema que é muito interessante e que o professor focou quando falou do conceito de infraestrutura crítica. Aquilo que foram as declarações ontem do embaixador Paulo Sousa Pinheiro, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, eu diria que foi um tiro muito certeiro ter uma pessoa que teve experiência, que estava em Washington na altura dos acordos de Oslo, com o Madid e com a pasta do Médio Oriente, tê-lo agora nesta altura como Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. A mim deixa-me bastante mais descansar, se querem que vos diga, porque alguém que conhece bem o Médio Oriente e conhece bem esse jogo internacional que é feito, mas olhando para aquilo que é a nossa realidade, e quando ele diz ontem, numa entrevista, que vamos passar de 150 entidades identificadas como infraestruturas críticas para entre 400 a 600, quando a aplicação da diretiva NIS 2 e a sua transposição para o ordenamento jurídico nacional vai fazer com que passarmos de operadores de serviços essenciais de cerca de, à volta de 1000, teremos, não sabe exatamente o número, mas só falta o que foi noticiado, está bem? Seriam cerca de 1000. Quando olhamos, serão todas as entidades que, de alguma forma, prestam um serviço essencial para a manutenção das atividades societais ou económicas cruciais, que é muito semelhante ao conceito de infraestrutura crítica, para não dizer que estamos aqui no overlap, até conceptual. Desafiava aqui os juristas a analisarem essa questão, porque acho muito interessante. Mas, na verdade, nós estamos a assistir a uma confluência, que são os mesmos. A diferença vai ser no âmbito e no scope. Como dizia um colega meu, que é Chief Information Security Officer da SONAI, há uns dias, se é a partir de 50 empregados, então qualquer supermercado com mais de 50 empregados, que não pertence a uma grande rede de distribuição alimentar, vai estar coberto pela NIS 2. Não faço a mínima ideia como é que essas entidades vão conseguir aplicar as medidas técnicas organizativas, gerir o risco, avaliar o risco dos seus fornecedores, numa circunstância dessas. Portanto, professor, um desafio enorme para a sociedade portuguesa e para a comunidade política também, diria eu, se isso for interessante, avaliar o custo económico do âmbito e do objeto e do âmbito de algumas destas medidas. E agora, indiretamente aqui também,
à questão que estamos aqui também a tratar, porque tudo isto está relacionado. Estamos aqui num fórum de segurança em que temos entidades que diariamente são parceiras de infraestruturas críticas que nos fornecem serviços, fornecem produtos. Ora, nós identificamos que de facto também existe um grande percurso de maturidade, seja ao nível dos fabricantes, seja ao nível dos prestadores de serviço. Se eu tenho que avaliar o risco de um fornecedor, porque vou ter uma diretiva que vai ser transposta, que me vai obrigar a fazer isso aqui, eu tenho que exigir uma série de dados e de informação que eu possa auditar a esse fornecedor, seja ele um fabricante, seja ele um prestador de serviço, depois que me assegure esses serviços. E neste momento, isso é um desafio para todas essas entidades. E aqueles que aqui estão, que têm esse desejo e essa vontade, já agora de continuar a trabalhar com as empresas que trabalham hoje, com as entidades públicas e privadas que trabalham hoje, eu diria que seria muito interessante informarem-se sobre o que é que têm de cumprir antes que todos os vossos clientes vos apresentem um template diferente de requisitos, porque também não estão definidos pelo legislador, do que é que vão ter que cumprir. Portanto, nós vamos ter aqui uma metastização do que são requisitos de conformidade, que uma vez que esse burden of decision, de decisão, esse peso da decisão está a ser posto sobre tanto as entidades públicas como as entidades privadas, sejam elas infraestruturas críticas ou operadores de serviços essenciais. Cada um vai fazer da melhor forma que puder. Mas vamos ver depois o ripple effect, o efeito de onda que vai haver sobre as empresas que nos prestam serviço e que nos garantem muitas vezes a manutenção dos serviços essenciais que prestamos. E portanto, esta é uma preocupação que nós temos de olhar para a maturidade dos prestadores de serviço e dos fornecedores com que trabalhamos e começarmos a olhar para isso. Numa altura, e para terminar, passar também a palavra, numa altura em que estima-se que estejamos a aproximar-nos dos 3 ou mais milhões de profissionais de cibersegurança e de segurança de informação a menos na União Europeia. Portanto, é que também temos uma fuga de cérebros, uma fuga de talento, em passo acelerado, em formato full remote, portanto continuam em Portugal, só não trabalham para empresas portuguesas nem para a administração pública, de profissionais que estão cada vez mais a trabalhar para economias que conseguem pagar muito melhor do que Portugal consegue. Portanto, e terminava, para além do impacto da regulação, para além da vontade de querer cumprir e termos dificuldades, a sociedade e as infraestruturas críticas terem dificuldade em cumprir, para além das enormes dificuldades que os prestadores de serviços e fabricantes vão ter em conseguir demonstrar que também estão a cumprir, onde é que vão estar os meios, onde é que estão a ser disponibilizados e formados meios em número e qualidade suficiente para todas estas entidades se poderem fornecer elas próprias das competências necessárias para cumprir a missão. E, portanto, peço desculpa se vos desaceguei um bocadinho, mas a forma que tenho de agradecer também este convite é vir partilhar esse desassossego com todos nós. Muito obrigado, João. Eu passava então agora a palavra ao Paulo para que possa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e as felicitações por este momento e por este painel e por este seminário que junta aqui 2 temas absolutamente críticos para todas as organizações, a digitalização e a segurança. Portanto, está aqui, já lá vou passar uma espécie de uma provocação neste título, se é possível combinar estas 2 coisas, nós acreditamos que sim. Só como introdução, portanto, a nós, enquanto operador de múltiplas infraestruturas críticas, portanto, nós temos múltiplas redes, somos prestadores de conteúdos, somos prestadores de serviços geridos, prestadores de serviços geridos de segurança. Portanto, aqui também para introduzir da perspectiva que vos vou falar, portanto, nós operamos múltiplas infraestruturas críticas e temos a consciência desde a nossa fundação de que suportamos infraestruturas críticas de clientes nossos que dependem nesses ativos para também ter as suas infraestruturas críticas bem geridas e com níveis de operação que cumpram os requisitos dessas infraestruturas. Pessoalmente, e também só para dar aqui a perspectiva, portanto, eu estou já nesta indústria há 30 anos, comecei a minha carreira na Excel, estou na NOS desde a fundação de uma das empresas que deu origem a nós, portanto, e tive ao longo destes
mais de 25 anos, 4 responsabilidades, todas elas muito expostas àquilo que é a operação de infraestruturas críticas. Portanto, tive cerca de 6 anos como responsabilidade de operações de rede, depois 6 anos na área de engenharia de rede, que nós designamos hoje a área de CTO, depois outros 6 anos, coincidentemente, também com o papel de CIO, portanto, sistemas de informação, e estou há cerca de 6, 7 anos com uma responsabilidade na área empresarial da nós, onde a nossa missão é suportar, sermos parceiro para a transformação digital dos nossos clientes. Portanto, temos aqui um papel de contribuir para precisamente o processo de transformação digital dos nossos clientes e fazê-lo garantindo, entre outras coisas, a segurança dessa transformação. E, portanto, nesta perspectiva de quer profissional, quer pessoal, há aqui uma coisa que ao longo destes 30 anos a segurança esteve sempre lá. Chegou a ter outros nomes, portanto, nós chegámos a chamar fraude, depois, portanto, e ultimamente nós, de facto, houve aqui uma disrupção em duas vertentes. Uma de velocidade, aquilo que eram ataques que demoravam anos a preparar e onde havia espaço para, de facto, serem detectados e, eventualmente, protegidos. Hoje em dia temos ataques que se desenvolvem a velocidades absolutamente estonteantes e ainda não estamos, ou acreditamos que ainda não, o tema que foi referido da inteligência artificial ainda não tem essa contribuição. Portanto, a velocidade e, sobretudo, eu diria que este que tem criado, e acho que este nos deve preocupar, que são esta nova forma de ataques destrutivos, em que já não se tenta tirar um proveito económico, já não se tenta fazer fraude e ter uma vantagem económica ou pedir um resgate, mas simplesmente destruir negócios. O João referiu um exemplo e, portanto, acho que não vou referir outros, porque esta é, de facto, a parte absolutamente assustadora destas novas tipologias de ataques em que os atores... O terceiro eixo que eu acho que faz este contexto atual muito diferente é, de facto, as capacidades tecnológicas a todos os níveis dos atores de que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de atores que já não são o que eram há uns anos atrás. Fala-se muito dos atores que são sponsorizados por Estados, portanto, com capacidade tecnológica, económica e a todos os níveis absolutamente inacreditáveis. E, portanto, é esta trilogia de velocidade, o impacto, o mote e, de facto, o tipo de atores que estamos a falar que nos deve a todos, torna este assunto, de facto, muito importante. Tentando ressentar e responder à questão, e voltando ao tema da aparente provocação de se de facto existe uma aparente colisão ou contradição entre a necessidade que as empresas têm, que os operadores de infraestruturas críticas, os seus modelos de negócio, inovar os serviços que prestam e, ao mesmo tempo, ter em conta os aspectos da segurança e da cibersegurança, porque parece um dilema que é difícil de escolha. Nós, como disse, e que ao longo destes dezenas de anos, e uma vez mais pessoalmente, profissionalmente, vimos sempre esta ambivalência entre aquilo que nós designamos tecnicamente as boas práticas e depois o quadro normativo. Houve muito tempo em que, de facto, as boas práticas dos operadores de infraestruturas críticas estavam, eu diria, bastante mais avançadas que os quadros normativos que, eventualmente, estavam disponíveis. Depois há momentos em que isso possa ter, houve saltos também nos quadros normativos. Agora, recentemente, o João já acabou de referir, a Comunidade Europeia lançou um quadro normativo que parece, de facto, hiper detalhado. Mas isto para dizer que, de facto, esta evolução entre aquilo que são as boas práticas, as preocupações dos operadores que têm a obrigação de gerir essas infraestruturas com elevados níveis de disponibilidade, com elevados níveis de qualidade, com confidencialidade, com integridade dos dados. E o quadro normativo, nós vemos isto com muita naturalidade, porque é algo que se vai, de facto, ajudando no sentido de se ir complementando e, portanto, é um processo construtivo. Mas dizia, nesta aparente contradição entre a necessidade de inovar a todos os níveis e de sermos mais eficientes e a exposição aos temas da segurança, e ainda a questão, portanto, não na lógica do que é que nós fazemos, mas daquilo que nós recomendaríamos que fosse feito e não tanto no que é preciso fazer, porque de facto a lista já foi referida pelos colegas de painel.
é extensa, mas se há um ponto de partida que nós consideramos um bom ponto de partida e, na nossa opinião, o melhor ponto de partida, é de facto fazer um assessment e depois, dependendo do tipo de infraestrutura crítica, do tipo de operador e da maturidade atual desse operador de infraestruturas críticas, o tipo de assessment deve ser adequado. Nós recomendamos, há um em particular que se aplica muito a infraestruturas críticas, que é designado de ICS Health Check, que é os sistemas de controle industrial que estão muito associados às infraestruturas críticas, que usam muitas delas tecnologias muito específicas, no setor da saúde, no setor da energia, no setor dos transportes. E, portanto, essas tecnologias que estavam mais designadas de tecnologias operacionais, por oposição ao IT, e agora mais recentemente o IoT. Portanto, existem health checks, assessments e assessments de maturidade a esses processos, que nós acreditamos que são um bom ponto de partida para tomar depois todas as outras medidas que já foram referidas, porque esses health checks passam pelos temas da governance, passam pelos temas da segurança física, pelos temas da identidade, que são absolutamente críticos hoje em dia. É um dos vetores de ataque mais utilizado. São os temas da identidade, das credenciais roubadas ou não. E, portanto, essa seria a nossa recomendação, era começar por aí. Começar por um assessment à maturidade dos processos de cibersegurança nas organizações, adequado àquilo que seja a realidade de cada operador e também à realidade da indústria e do setor em casa. Muito obrigado, Paulo. Considerando que, de facto, a dimensão e a evolução dos normativos da tecnologia associada à parte do ciberespaço e do controle do cibercrime não pode estar desassociada de algo que, invariavelmente, por força da circunstância tecnológica que por vezes nos esquecemos e que é considerada uma dimensão importante, que é a dimensão humana. Então, deixaríamos em termos de duas questões numa só, para um processo de reflexão do que é que a dimensão humana, como parte do problema e parte da solução, e depois também a importância e monitorização dos testes regulares ao sistema, os chamados pentesting, e também não deixam de contar com a presença humana, e focando aqui este campo, como é que a dimensão humana pode ser, paralelamente, tão avançado quanto é os normativos da tecnologia. Vou tentar responder em poucos minutos, sim, é um desafio ao tempo, não é? Porque tínhamos aqui matéria para falar durante esse tempo. Mas, como eu disse na primeira intervenção, há aqui essencialmente 4 categorias que importa assegurar. Uma delas, como disse, são as medidas mais de caráter organizativo e outras as pessoas propriamente ditas. Então, desde logo, as pessoas estão envolvidas no processo, na cadeia, não é? Dar-vos aqui um exemplo e depois fazendo ligação à pergunta diretamente como foi feita. A grande maioria de vós, inclusive eu, tenho um smartphone, onde está no bolso direito, tenho que esconder, não vais tocar aqui agora, tenho uma aplicação de home banking e não me passa para a cabeça se eu não conseguir ver o saldo da minha conta. O que está por trás disto é uma imensidão de medidas, de controles, de disponibilização de tecnologia para que isto aconteça. E dar-vos um exemplo concreto, que até é do setor financeiro, mas penso que é um bom exemplo para todos. Os normativos legais em vigor, fruto dos regulamentos, enfim, diretivas, às vezes até algumas guidelines, o setor financeiro é um dos mais regulados, seja a nível de supervisores locais ou até inclusivamente centrais. Há um regulamento que foi publicado a 17 de janeiro deste ano, que entrará ou será aplicável a partir de 17 de janeiro do ano de 2025, onde as principais empresas estão a tomar medidas neste sentido de adequação às exigências que vêm neste regulamento. Uns palavrões grandes que daqui resultam, e é uma palavra que se vê bastante no conteúdo do regulamento, é resiliência. E este é um bocadinho o pensamento que, na minha opinião, devemos ter quando olhamos para uma determinada matéria que classificamos como crítica. O que é que temos que fazer para que, no meio das ameaças dos quais vivemos, temos que garantir que haja o que houver, o serviço se mantém disponível a pendurânio. No fundo é isto que nos interessa. O segredo de tudo isto é perceber o que é que eu tenho que fazer adequado à minha realidade para tornar isto, eu diria,
tanto quanto possível, porque a determinada altura nós, por mais medidas que tomemos, não conseguimos de todo eliminar o risco. Portanto, será uma determinada altura que, fruto das circunstâncias, teremos que o aceitar e dizer vivemos bem com isto se isto acontecer. Portanto, o que se chama tipicamente o risco residual. Mas há aqui dois outros chavões que eu queria partilhar convosco, que é as obrigações. Eu vou aqui sucintamente denominar por top management, e o top management agora que pode ser um conjunto de conselho de administração de uma empresa, como podem ser outros órgãos. Mas esta gestão de topo, vamos dizer assim, não se pode imiscuir de responsabilidades. E eu citei justamente este regulamento, que vulgarmente se designa por DORA, que é o Digital Operation Resilient Act, okay, que aplica ao setor financeiro, e não só, mas principalmente ao setor financeiro, onde tem aqui uma nuance extremamente importante, é que já prevê sanções e penalizações ao órgão de administração. Coisa que, por exemplo, no GDPR, que é tomava ali umas medidas, isto vai acontecer, é uma grande chatice, como é que vamos cumprir, como é que não vamos cumprir. Há pouco o João dizia, bom, se nos assinalarem como um third party crítico, eu agora estou envolvido naquilo, hoje em dia até isto já vai mais longe, que é não só o third party crítico, como a sua supply chain, não é? Porque isto depois é um ciclo, vamos dizer assim. Mas, claramente, eu diria que, na minha opinião, o top manager tem que fornecer e disponibilizar recursos para que isto possa ser levado a efeito. Porque, se não vejamos, se não há pessoas, não temos o expertise. Se não há investimento económico ou financeiro, todos sabemos exatamente o que é que queríamos fazer, mas não temos capacidade de investimento. E isto revela-se a determinados níveis. Portanto, só para terminar a minha intervenção. Pessoas, naturalmente, claro que sim. Hoje em dia já está de alguma forma difundido que os Cyber Security Awarenesses já fazem parte muitas vezes do processo de onboarding das empresas, existem ações periódicas onde nós refrescamos este tipo de informação, há determinados testes que já fazemos, vulgarmente designados por testes de phishing, ou seja, é criado um mail fantasma, é distribuído e levamos a pessoa a crer que vamos querer que acione um determinado link, tipicamente está no corpo de e-mail, depois, enfim, o que fazemos depois com isso, tipicamente refere-se a roubo credenciais e perceber o que é que com elas fazemos, não é? Mas isso claramente está implícito. Por último, só dizer, para que isto não seja redutor, o pentesting está a cair em desuso, mas não é de agora, já é de algum tempo para cá. O pentesting é um teste, vamos dizer assim, que é útil em determinada medida, mas por si só já não é suficiente. Desengane-se quem pense que nós, quando observamos o resultado de um pentesting, aquilo mostra a nossa realidade no momento que recolhemos a evidência. Mas, entretanto, o mundo já mudou. Já aconteceu outra coisa qualquer. Foi descoberta uma nova vulnerabilidade. Portanto, há outro tipo de testes que se fazem hoje em dia, como, por exemplo, Tabletop Exercises, Purple Teams, enfim, há de tudo hoje em dia, mas que nos dá uma perspectiva mais continuada do estado de segurança da nossa organização. Não podemos apenas dizer, bom, este finalizámos-lo em setembro, estamos a apresentá-lo em outubro, e entretanto já foram aqui nos sequentes dias, e naquela altura estávamos excelentes. Mas depois vimos a descobrir, daqui a 2 ou 3 meses, que fomos atacados, que saiu aí o malware do Christmas, qualquer coisa, não é? Portanto, diria que palavras a reter e os normativos legais em vigor estão a empurrar nesse sentido. A palavra resiliência é para estar presente em ações de gestão do dia-a-dia e penso que é absolutamente imprescindível que o top management, a gestão de topo, se envolva e de preferência que se possa responsabilizar, como muitas vezes limitam, as medidas que queremos aplicar no dia-a-dia. Não consumo mais tempo, senão o João não fala. Seja obrigado. E já nos estamos a fazer sinal de facto, Naturalmente. um tempo um pouco mais limitado. E João, peço tentar ser. Vou tentar utilizar o poder de síntese, é Muito obrigado. um dos meus grandes defeitos, e portanto vou fazer o meu melhor, não é? Vou falhar a tentar. E portanto, aqui na esteira também da partilha do Sérgio, procurando acrescentar mais uma vez alguma coisa. Bem, a diretiva NIS 2, esta nova diretiva, também já prevê no seu artigo 20º a responsabilização do top management das organizações. Diz lá, liability para o top management. Portanto, e depois no artigo 34º prevê algumas coisas que até para os eminentes juristas poderá ser um case study muito interessante, prevê a possibilidade da autoridade pedir uma ordem do tribunal para suspender o CEO da empresa. E portanto, imaginem isso acontecer em Portugal. Mas
vai passar a poder acontecer essa autoridade, o CEO de uma empresa, ou o diretor-geral de uma entidade de administração pública, ou o presidente de uma outra autoridade, porque todas as entidades de administração pública estão dentro desta regulação que tenho. Todas. Todas, digo todas, inclusive as que aqui estão presentes. Estão expostas a esta regulação e as suas camadas de gestão são responsabilizáveis diretamente pela ocorrência de riscos que não tenham feito tudo aquilo que estava ao seu alcance para prevenir ou para mitigar. Mas lá está. A gestão de risco não pode ser apresentada a uma administração como uma coisa, agora venha cá e assina aqui, vai aceitar o risco. Quase como se fosse nós estivéssemos a entregar uma nota de ransom à nossa administração, dizer, ou investes, ou então... Eu digo isto quase a brincar, mas tenho também feito muitos férias próprias conferências e há uma tendência às vezes do mercado tentar usar isto como uma forma de agora vamos quem usa a arma do medo para tentar forçar uma administração, um top management decidir, tem maior probabilidade de paralisar esse top management do processo de decisão do que propriamente sair lá com uma decisão. E isso é uma questão tão humana como para qualquer um de nós. Quando nós ficamos cheios de medo, o que é que acontece? Ou tentamos a fugir, normalmente, não é? Ou ficamos paralisados. E só aqueles muito corajosos, muito cientes, muito conscientes, ou muito inspirados pela missão, é que vão correr em direção ao fogo, ou vão correr em direção ao risco para tentar resolver. E, portanto, convém percebermos muito bem qual é que é o perfil do top management com que estamos a trabalhar nas nossas organizações, ou que são nossos parceiros, para percebermos se o medo é a melhor opção. Eu não recomendo, justamente por este motivo. Eu gostava só de acrescentar aqui 2 pontos que acho que são importantes para a audiência, pelo menos do meu ponto de vista, com humildade, dizer o seguinte: a gestão do risco é aquilo que permite à organização perceber que não consegue proteger tudo com as mesmas medidas e com os mesmos custos. Mas também permite à organização perceber que nem tudo é crítico e nem tudo precisa de ser protegido da mesma forma, com as mesmas medidas e com os mesmos custos. Esta é a grande diferença entre contratar um serviço para implementar uma framework, já ouviram falar todos que é da ISO 27001, da NIST, do Quadro Nacional de Referência de Cibersegurança, tem uma lista, tem um cardápio, não é? De controles, e agora vamos implementar isto em todo lado. Será que essa é a melhor solução do ponto de vista da eficácia da segurança? E, portanto, é a melhor aplicação dos nossos recursos, ou protegemos mais aquilo que precisamos mais e protegemos menos aquilo que não temos tanta necessidade de proteger. E, portanto, aquilo que permite a gestão de risco é a via e o caminho para informarmos de forma adequada o top management sobre quais os riscos que tem para aquilo que realmente importa proteger. Relativamente à questão dos pen testings, e gostava só de dar esta nota também para ajudar a esclarecer aqui toda a nossa audiência. Como alguns de outros especialistas em segurança que eu estou a ver aqui na audiência sabem, cada controle de segurança serve para mitigar um determinado risco. E cada medida de mitigação serve para resolver aquele problema. E, portanto, sim, se pensarmos que fazer testes de intrusão, que é aquilo que regularmente se chama uma auditoria de segurança, em que fazemos testes de intrusão para encontrar vulnerabilidades, sejam elas humanas, tecnológicas ou processuais, num determinado sistema ou num determinado processo de negócio. Estamos a tirar uma fotografia naquele momento. Portanto, é para isso que serve. É para fazermos um check. Existem hoje em dia já soluções que permitem fazer isto de uma forma contínua. E se calhar as infraestruturas críticas podem estar interessadas em fazê-lo de uma forma continuada para aquilo que precisam de proteger mais. Portanto, é importante nós termos dentro da nossa organização, mesmo que não tenhamos recursos para ter os maiores especialistas, podemos contratar serviços, mas precisamos ter pelo menos alguns perfis dentro da organização que consigam distinguir, tenham capacidade para distinguir e avaliar quais é que são as medidas certas para as necessidades certas da organização, para as maiores necessidades da organização. Desenganemos que o pen testing resolve tudo, mas, por exemplo, na parte da inovação, e para terminar, porque este painel também tinha a ver com a digitalização das infraestruturas críticas, não é? Porque as organizações têm que evoluir, não é? Porque nós esquecemos que a cibersegurança e a segurança de informação serve para que o negócio consiga fluir com segurança.
é para ser um enabler de negócio, não o que diz que não ao negócio constantemente, e portanto tem que acompanhar e tem que ajudar a organização a evoluir tecnologicamente, até para não ficar nos chamados legacies, nos sistemas antigos, que isso só por si é um problema de cibersegurança. E portanto é possível fazer isto definindo controlos de segurança que são essenciais e que não podem ser, não podemos abdicar deles. Os pentesting são uma boa forma também de testar as novas soluções no chamado ambiente sandbox, ou seja, num ambiente de testes, sem estar exposto à operação da organização, justamente para termos aquela fotografia, antes de introduzirmos uma nova tecnologia na nossa operação, nós temos aquela fotografia de sabermos quais são as vulnerabilidades que existem, que riscos é que estão associados, para o top manager poder decidir se quer introduzir a tecnologia nos processos de negócio da organização. E, portanto, dizer apenas, e terminando, que a cibersegurança pode e deve ser vista tanto para os fornecedores, fabricantes, tanto para os prestadores de serviço, tanto para as infraestruturas críticas, como um enabler da evolução tecnológica da organização, com a segurança que for possível, tendo em conta os riscos. Obrigado, João. Paulo, na nossa gestão de tempo, é sempre difícil, não estamos associados à parte tecnológica. Agora temos aqui os controles, mas... Então, 3 pontos muito rápidos. Relativamente, já foi referido, portanto, relativamente à postura, e apesar dos muitos investimentos que todos fazemos, todos os estudos apontam que, de facto, nos eixos, pessoas, processos, tecnologia, as pessoas ainda continuam a pesar mais de 60% das vulnerabilidades. Portanto, é desse eixo que ainda vem grande parte das nossas vulnerabilidades e, como disse há pouco, muitos dos ataques que vão ocorrendo resultam de credenciais comprometidas ou credenciais roubadas e, portanto, tudo o que pudermos fazer para melhorar a postura de segurança das nossas organizações e da cadeia de supply chain dessas organizações continua a ser o eixo número 1. Pessoas ainda, talento, para nós, enquanto prestador de serviços de segurança, o talento, julgo para todos na audiência, continuamos a ter um desafio gigante, portanto, do lado de nós estamos cada vez mais a fazer parcerias com instituições de ensino superior, a desenhar cursos novos, focados 100% nos aspectos de cibersegurança, para garantir que temos os profissionais que precisamos hoje e que vamos precisar nos próximos anos. Um terceiro ponto relativamente ao tema dos testes, aqui num aspecto também complementar ao que já foi dito. Na nós, portanto, estamos neste momento a fazer, ou fizemos, e estamos a executar neste momento 2 investimentos muitíssimo significativos no âmbito das testbeds nacionais e das testbeds europeias. Portanto, houve uma call do PRR relativamente às testbeds, portanto, nós concorremos e ganhamos uma testbed de cibersegurança, portanto, 100% focada em cibersegurança e uma testbed 100% focada em 5G, que tem todos os temas do IoT e a segurança. Há um painel também sobre esse tema mais à frente. E, como dizia, portanto, fizemos este investimento porque acreditamos que é preciso continuar a criar um ecossistema de resiliência e de cibersegurança a nível nacional, que de facto seja cada vez mais robusto, criar redes de conhecimento que já existem muitas, felizmente, muitos dos presentes aqui, das organizações aqui presentes, fazem parte dessas redes, mas acreditamos que esta infraestrutura, porque testar os temas da cibersegurança, como todos sabemos, é preciso investimentos muito significativos para alguns testes. E portanto, a nossa aposta é de facto disponibilizar esta infraestrutura num formato o mais flexível possível, com um conjunto já de serviços que estão disponíveis off the shelf, num modelo, se quisermos, à la cloud, para que as organizações tenham um custo de partida para fazer os seus testes. E podem ser testes aos seus produtos, podem ser testes aos seus serviços, os serviços que estão a tentar vender aos seus clientes finais, ou aquilo que já foi referido, que é de facto formação hands-on. Portanto, a testbed de cibersegurança estará preparada com serviços 100% desenhados para realizar estes exercícios em ambientes que sejam o mais realistas possíveis, portanto, em sandbox. E, portanto, esta nota, de facto, estamos a fazer estes investimentos em infraestruturas que consideramos absolutamente críticas para que a cibersegurança em Portugal também vá evoluindo e fique capaz de continuar a defender estas ameaças todas com que vivemos todos os dias. Muito obrigado. Então, para terminar, agradecer uma vez mais a presença do Paulo, do João e do Sérgio. Pedir-vos desculpa pelo tempo que foi bastante longo e bastante curto para os temas que tínhamos para debater e esperemos que num futuro próximo possamos, através dos podcasts do Ascod e de notícias, possamos ter uma cooperação mais próxima
e mais focalizada naquilo que é a diversidade do tema que aqui tratamos. Muito obrigado